Olá, vocês escutam sempre eu falar sobre aloha e o que é o aloha, mas o que não é aloha, você sabe? Vamos começar pelo que é o aloha de uma forma mais resumida. Amor incondicional, sem julgamentos, sem discriminação, é uma expressão de conexão espiritual, é um estado de paz e aceitação por tudo que é como é, né? Bom, resumindo isso, a gente pode entender que o que não é aloha é aquilo que vai contra esse amor. Aloha começa com você, é o amor próprio, é o amor incondicional por si próprio. Então, quando a gente, vou dar alguns exemplos do que não é aloha, tolera certos tipos de abuso, ou quer dar em demasia, né, para agradar os outros, passando dos seus próprios limites e se prejudicando em detrimento de agradar o outro, isso não é aloha. Né? Isso tem aí outras raízes, né, outras carências afetivas que aí vão ter que ser observadas, né, porque nós não podemos fazer tudo para ser amados, né? O exagero, o excesso de açúcar, em qualquer coisa que a gente coloca, fica melado demais, enjoa. Então o amor é a mesma coisa, o amor também tem limite. Então a gente precisa encontrar também os nossos próprios limites, né? E não querer extrapolar em detrimento de querer ser amado, né? Então, o primeiro lugar é amar a si próprio, e não digo com isso para ser inflexível ou ser egoísta demais, né? Muito pelo contrário, às vezes quando a gente quer demais controlar uma pessoa, mudar o jeito que ela é, não aceita como ela é, você quer, sabe, corrigir alguma coisa do outro, isso é um excesso de controle que vem do ego, né? Você não está aceitando aquela pessoa como ela é. E isso é um dos princípios do aloha, inclusive na massagem. Né? A gente não está querendo corrigir nada, a gente recebe e aceita a pessoa como ela é. Né? Essa aceitação é muito importante, né? Porque é um amor incondicional livre de julgamento. Então, também tolerar abusos de todas as formas não é aloha. Não é tolerar abuso para agradar ninguém, né? Você tolerar ser discriminada, diminuída, rebaixada, humilhada, em detrimento de qualquer tipo de relação, demonstra alguma codependência, uma interdependência não saudável, para agradar uma outra pessoa e se maltratar, né? Então, maus tratos de nenhum tipo é aloha. Lembra que aloha começa com você, encontrar essa completude dentro de si próprio, né, para poder estar inteira com o outro e aceitando o outro como ele é ou não. E aí cabe a você, né, delimitar quais são esses limites seus, essa sua tolerância que vai criar uma relação saudável ou uma relação abusiva. Né? Então, assim, não se abuse, não se ultrapasse, esteja consciente dos seus limites, não precisa agradar todo mundo, ninguém agradou, nem Jesus agradou e dificilmente agradaremos. Né? O importante é estarmos de consciência tranquila com aquilo que a gente acredita. Por exemplo, vou dar um exemplo agora prático para quem trabalha com terapia, agendamento com antecedência. A pessoa marcou tal e aí cancelou. Aí acontece de novo. E você não se resguardou, você está esperando, você criou uma expectativa, você reservou um momento, um horário do seu tempo para cuidar daquela pessoa e também receber financeiramente o retorno. E aí não veio. Então, de que forma se proteger, né? Em detrimento do outro, sem criar essa relação de não quero desagradar. Não, mas a pessoa, ela tá te desagradando de alguma maneira, né? Então, criar essa relação de igualdade, sem sentir que está se diminuindo para não prejudicar o outro, entende? Cobra um sinal de antecedência ou liga
48 horas para confirmar, porque assim você consegue se reorganizar se a pessoa cancelar, né? Se protege, se resguarda. O mesmo acontece com o curso, às vezes acontece comigo. Você reservou a vaga para a pessoa chega lá uma semana, 2 semanas antes do curso, cancela, diz que não vai poder mais. E aí você perde uma vaga, porque você não tem como colocar tão rapidamente, às vezes, uma pessoa no lugar. Precisa de preparo, precisa de tempo, né? As pessoas precisam se organizar. Então, é isso, não se ultrapassar para não desagradar o outro, né? Criar essa relação confiante de você com você mesmo. Isso é Aloha.